Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje, e-mail dela que diz assim: Oi André, primeiramente quero te falar que você é um gato. Para. Miau. Ai, que bosta. Te encontrei na internet. Te encontrei na internet por acaso e amei os seus vídeos. Dou muitas risadas, assisto sempre e pego muitos conselhos para mim. Tem bastante coisa que se encaixa para mim, mas sinto que necessito de algo que seja diretamente para mim. Bom, a história é meio longa, com muitos detalhes, mas vou tentar ser o mais breve possível. Eu tenho 30 anos, fazia 5 anos que eu não me relacionava a sério com alguém, pois eu tive um relacionamento de 4 anos, onde eu era noiva e de casamento marcado e sofri uma desilusão amorosa muito grande. Às vésperas do casamento descobri que ele me traiu e a menina estava grávida de 8 meses. Nossa, às vésperas do casamento. Enfim, comi o pão que o diabo amassou, mas fui me refazendo, fui cuidar de mim, etc, etc. Até que fiquei forte e me senti preparada para uma relação. Apareceram algumas pessoas no decorrer do tempo, sim, mas com essa experiência que passei, aprendi a selecionar pessoas e me senti no direito, sim, de escolher quem eu queria para a minha vida. Mas é óbvio, só me faltava, né? Você não se sentir no direito de escolher quem você quer para a sua vida. É a sua vida. Então quer dizer que se a pessoa quiser, você tem que querer. Meu bem, relacionar-se com alguém é a decisão de duas escolhas. Duas escolhas. E são duas, decisões. E a pessoa decide-se por mim e eu, por sua vez, decido-me por ela. Ponto. Ponto. Enfim, passou-se o tempo, conheci uma pessoa também com 30 anos, no qual, no início, eu não olhava ele com outros olhos. Éramos apenas colegas. Era oi, bom dia, às vezes almoçávamos juntos. Mas aí sei lá o porquê. Me deu um estalo e eu comecei a ver ele com outros olhos. Até porque eu sabia que ele tinha os mesmos objetivos que eu. Que era ter uma pessoa, namorar, curtir juntos, etc. E assim foi. Começamos uma relação na qual me fez muito bem. E eu deixei ele conduzir a relação. Fui dançando conforme a música e as coisas foram tomando o rumo que eu queria. A iniciativa sempre partia dele, da gente se ver, sair, envolver famílias, etc. Até que realmente virou um namoro e eu amei. Afinal, fazia 5 anos que eu não sabia o que era isso. Ficamos juntos apenas por 3 meses. Aconteceram muitas coisas. Ele é um cara muito gente boa, muito trabalhador, prestativo, atencioso. Tivemos muitas coisas boas. Em pouco tempo tivemos a impressão que nos conhecíamos há anos. Foi bem intenso. Éramos parceiros em tudo. Só que com o tempo eu pude perceber que ele é uma pessoa impulsiva, imatura, muitas vezes dramático, inseguro e não sabe lidar com as situações. Acha que o problema dele é o pior de todos. Ele teve uma namorada e ele fazia de tudo para ela. Ela era a princesa dele, etc. Era o namorado que toda mulher queria ter. Até que um belo dia ele começou a desconfiar e teve a coragem de ir atrás para saber. Até que ele pegou ela dentro do carro de outro, seminua. Ele pirou o cabeção. Pirou o cabeção. Sofreu demais. Entrou em depressão profunda, se afastou do trabalho por um tempo, enfim. Isso faz apenas 11 meses que tudo aconteceu. Depois disso, eu sou a primeira pessoa que ele se relaciona. Ele já havia me contado esse fato, mas não com esses detalhes. Quem me contou esses detalhes foi a mãe dele, com a qual eu me dei muito bem. Aliás, com a família toda, até porque sou amiga da irmã dele há muitos anos. Eu nem fazia ideia que eles eram irmãos. Olha só que coisa mais louca. Enfim, segundo a mãe dele, foi depois de tudo isso que ele ficou rebelde. Mas eu pude desfrutar da doçura dele um tempo, carinhoso, romântico, atencioso,
mas no decorrer, sei lá, porque ele teve uns surtos, aconteceram muitas coisas. Ele está com um problema financeiro bem grave. Ele é um cara muito família, adora ficar em casa com a família, família grande, muito unida, amam fazer os churrasquinhos, jogar em truco. E um determinado dia, o avô dele faleceu. Foi aquela tristeza. Ele muito ligado ao avô. Nossa, foi tenso ver o sofrimento dele. O avô foi enterrado no domingo, dia do chá de cozinha da irmã dele, no caso minha cunhada. Foi uma correria, enfim, quando na quinta-feira da semana seguinte estávamos prontos, os dois, para irmos ao cinema, vem a notícia que agora tinha sido a avó que tinha falecido 4 dias depois. Nossa, outro baque para ele. Esse dia foi a primeira vez que eu vi ele surtar comigo. Não soube separar as coisas e com o clima tenso, foi malcriado comigo. Malcriado mesmo, mas relevei por causa da situação. Enfim, de lá para cá começaram as oscilações de comportamento dele. Explosivo demais, às vezes frio, às vezes grosso, e eu nunca falava nada, eu não discutia. Aí na mesma hora ele já percebia que tinha feito caca, e já mudava o comportamento de novo e ficava bonzinho. Chega até a ser engraçado, e por várias vezes, aliás todas as vezes, ele pegava carona em uma discussão e falava: a gente não dá certo não, quero largar. E eu tentava contornar a situação, às vezes falando algumas coisas e tal, mas na maioria das vezes eu dizia, ok. Na mesma hora ele já se arrependia. E um dia, em uma conversa com a irmã dele, ela me disse, ele fala coisas, faz coisas e na mesma hora volta atrás. Na mesma hora se arrepende, e de fato é verdade. Mas a porcaria que se chama orgulho, muitas vezes impedia ele até de pedir desculpas. Algumas vezes pedia e dizia, me sinto mal em brigar com você. Gosto de você, vamos parar de brigar, você me faz bem, vou tentar melhorar. Enfim, ele melhorava, mas aí sei lá porque surtava de novo. E um dia me disse que ele se irritava com ele mesmo, porque ele viu tanto que eu queria bem, que eu gostava dele, mas que não sabia retribuir como eu merecia, e isso deixava ele nervoso, porque ele não queria me perder também. E ele é um cara com semblante triste. Muitas vezes ficava triste do nada, muitas vezes me disse que se sentia vazio, e eu sei bem o que é isso. Tudo isso são sentimentos reprimidos do relacionamento anterior. Eu fiquei assim por muito tempo. E ao contrário dele, eu sou a alegria. É uma característica muito forte isso em mim. Feliz, alegre, a palhacinha da turma. Bom, minha querida, se tem resquícios ainda tem que resolver, né? Se tem resquício da relação, tem que procurar ajuda, tem que procurar um psicólogo, fazer tratamento, enfim. Tem que procurar ajuda. Agora, não adianta ficar reconhecendo que tem alguma coisa errada e não querer perceber o que então eu tenho que fazer para consertar. Ele me disse muitas vezes que essa minha alegria fazia bem a ele. E de fato era nítido que fazia mesmo. Muitas vezes veio me falar isso, inclusive os amigos do trabalho. Mas como sempre, ele oscilando de comportamentos. E eu ali, segurando a barra, tentando mostrar para ele que esse não era o caminho, que ele precisa perdoar e tirar todo o lixo que deixaram nele. Eu sempre ali. E ele é um cara que reclama muito da vida, não gosto disso. Temos que ser gratos a Deus. Pô, e eu sempre tentava mostrar o lado bom da vida. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, vamos focar nisso. Enfim, eu sempre estava sendo o equilíbrio. Tentava ser pelo menos. Falava sim coisas duras, mas que eram necessárias para ele acordar. É claro que não sou santa, tenho muitos defeitos, sou cri-cri, fico esticando assuntos, batendo na mesma tecla, nunca quero deixar nada para resolver depois, para mim tem que ser na hora, eu estou ciente que isso atrapalha. E eu sou uma pessoa que ama animais, amo muito, cachorros especificamente. Tenho até uma tatuagem em homenagem a eles. E ele também gosta muito, não tanto quanto eu, mas também gosta e tem cachorros na casa dele, os quais muitas vezes eu deixava ele lá, ia brincar com os cachorros. Enfim, André, chegou um determinado dia que discutimos por telefone por causa de uma coisa muito idiota. Como sempre, ele pegou uma carona na discussão e disse,
fulana, não quero mais. Eu tenho que ser sozinho mesmo, morrer sozinho, não consigo retribuir, eu sou vazio, sou um cara triste, não preciso te envolver nisso. Aí é a vitimização. Você vê, a pessoa prefere, né? Então eu sou um cara assim mesmo, eu tenho que viver sozinho, eu sou vazio, aí eu prefiro me vitimizar do que perceber o que eu posso fazer, caramba. Blá, blá, blá. Aí eu disse, tá bom, vai, eu tô te oferecendo o céu e você quer o inferno, então que vá sozinho. Desliguei o telefone e chorei igual uma camela. igual a camela. E ele me bloqueou no WhatsApp, mas no outro dia me desbloqueou. Os dias passaram e nós tivemos uma reaproximação, ficamos juntos novamente e ele me disse, eu quero ficar com você, mas o medo está difícil de controlar. Enfim, isso durou uma semana, mais ou menos, mas eu percebia ele frio, ele estranho, até que decidi tomar a atitude de não querer mais. Mas ele não deixou eu falar, me abraçou, me beijou, blá, 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 para eu ter calma, para esperar passar o casamento da irmã dele, que por sinal já seria no dia seguinte. De fato, estava mesmo uma correria danada, para todos, até para mim, porque eu estava ajudando ela em algumas coisas. Enfim, chegou o dia do casamento, ele foi padrinho com a prima. Enfim, ele me desprezou no casamento. Não entendi o porquê. Tentei me aproximar várias vezes dele lá, e eu percebia que ele não gostava, ficava andando para lá e para cá, me deixava sozinha. Aquilo foi me irritando, até que eu perguntei o que estava acontecendo, por que estava assim comigo, e ele me disse, estou cansado, se eu ficar parado eu vou dormir. E para finalizar me disse, deixa eu quieto. Isso me irritou e eu disse, você é bipolar, merece ser corno mesmo. Aí pegou na ferida, hein? Você morreu agora e aqui pra mim. Já que você não valoriza quem te valoriza, então vai ficar com vadias para ser corno porque é o que gosta. Pegou pesado. Em seguida saí andando e fui curtir a festa. Mas só eu sei o que eu estava sentindo por dentro. E nisso um primo dele veio falar comigo e ficamos conversando. Mas sem maldade. Até porque o cara é um nada. É um nada a ver. Jamais faria o meu perfil. E ele não gostou e do nada ele partiu para cima do primo para agredir. E eu continuei na minha. Enfim, com tudo isso, roubaram minha bolsa com o celular. Olha só, no casamento. Mas no dia seguinte ele mesmo achou meu celular jogado no mato, lá onde foi o casamento mesmo, pois era uma chácara. Enfim, entrou em contato comigo através do celular da minha mãe, estava uma seda, pediu desculpas, disse que se descontrolou com o primo, que ficou com ciúmes e blá blá blá. Disse que se eu queria pegar meu celular, eu disse que ia ver e ligava para ele. E ele disse, vê aí e me liga. Eu te levo o celular. Nós precisamos conversar. Eu disse que também achava, enfim. Fui entrar em contato com ele somente na quarta-feira. Eu estava muito magoada com tudo, confusa. Então resolvi esperar passar os dias e, para minha surpresa, ele estava uma seda de novo. Puxou o assunto, perguntou se eu estava bem, etc. Combinamos que à noite eu iria na casa dele. Ele propôs isso, que eu tinha falado, que ia no trabalho dele buscar, e ele usou essas palavras. Não, quero que você vá em casa, assim a gente conversa, eu preciso conversar com você, precisamos pôr as coisas nos eixos, assim não pode ficar, preciso de você para resolver isso junto comigo, sozinho eu não consigo. Me enchi de esperanças, porque eu achei que íamos nos acertar e que ele ia descer do pedestal, mas quando à noite, chegando lá, ele já tinha mudado de comportamento de novo, e eu disse, você tem algo para me falar? Ele me respondeu que queria me ouvir, e assim eu fiz. Eu falei das mágoas, das atitudes, etc, etc. Ele me disse que diante de tudo aquilo que eu estava falando, ele não via outra saída a não ser cada um ir para o seu lado. E eu concordei, mas aí ele não falava coisa com coisa. Disse que ele sabia que a hora que entrasse para dentro do quarto ele iria se arrepender. Ixi, olha, precisa de ajuda esse cara, hein? Eu fui embora, tô malzona, gosto demais dele, sinto muita falta. Aí ele me bloqueou no WhatsApp, mas já desbloqueou. Ai, credo.
confusão, pelo amor de Deus, olha. Afe Maria. Mandei algumas mensagens, mas não me respondeu. Aí eu decidi fazer um teste, liguei para ele na certeza de que ele não me atenderia, mas para minha surpresa me atendeu. Foi meio secão, mas atendeu, e eu apenas disse que liguei para saber se ele estava bem. Ele ficou mudo um tempo e respondeu: "Tô bem, mas depois a gente conversa", com uma voz estranha, e assim desligamos e não nos falamos mais. E eu tô aqui agora, triste, com saudades, confusa. Não estou morrendo, mas estou mal. Afinal, eu queria muito que a gente desse certo. Grave um vídeo para mim, me fale alguma coisa, qualquer coisa. Beijo, seu lindo. Não, falar qualquer coisa não, meu belo. Não é falar qualquer coisa não. Não é qualquer coisa que serve não. Então, às vezes tem gente que deixa recado no próprio YouTube, né? Ah, André Tomaldo, você fala alguma coisa aí pra mim? Pô, né? Parece que tá quebrando um biscoito da sorte, né? Parece que tá abrindo um livro de aquelas mensagens diárias. Deixa eu ver o que tem no livro, tem a dizer a mim hoje, né? Horóscopo diário. Não, não é assim, fale qualquer coisa. Ah, fala alguma coisa pra mim aí, pô. É a situação em si, é o contexto, vem com essa história para o meu lado, não. Então, você tem que ver o seguinte, minha querida, é uma confusão isso aí, pelo amor de Deus, e sua também, né? Porque quer, mas não quer, então tá bom, não sei o quê. Vamos decidir, pô. Cara, quer conversar? Vamos conversar. Quer conversar? Vamos conversar. Pô, aconteceu isso, isso e isso. Agora também. Tá, o cara não sabe o que quer. Ele tem que resolver os problemas dele. Ou você está disposta a estar do lado dele e ele resolver os problemas dele, ou você fala, então você procure uma ajuda, vá procurar um psicólogo, resolva seus problemas. Eu não sou a fulana de tal que te traiu, né? Porque se você está sofrendo os reflexos disso, você precisa rever isso, você precisa consertar isso, você precisa deixar no passado o que é do passado. Agora, você não pode projetar em mim as coisas que você viveu com ela. Eu não sou ela. Entende? Então não projete em mim. Por isso que a pessoa vai alternando, né? Uma hora ele vê você como você é. Você me traz alegria, você me traz, né, felicidade, você é uma pessoa assim, gosta do seu jeito. E outra hora, ele projeta em você o que ele viveu lá atrás. Então, quer dizer, a hora que ele vê você como você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa bacana, eu vou lá em cima. Depois, já vem as desconfianças, né, as frustrações, o que eu vivi, aí eu já vou lá embaixo. Você está vendo as alternâncias? As alternâncias. Pô, a vida é assim mesmo. A vida é um gráfico irregular. A gente tem altos e baixos. Agora, pô, isso aqui a todo momento, né, de manhã tá uma coisa, à tarde tá outra e à noite tá outra, aí não tem quem aguenta. Não é verdade? Aí não tem quem aguenta viver assim. Então, precisa de uma ajuda? Ok. Mas a pessoa precisa reconhecer isso. Agora, se a pessoa tem esse orgulho, não reconhece que precisa dessa ajuda, não reconhece que está reproduzindo comportamentos passados, então, eu sou assim mesmo, bom, então, você está disposta a continuar ao lado de alguém assim? Então você vai ficar malzona também. Quando você está falando vai ficar malzona, fala qualquer coisa aí. Não é falar qualquer coisa não. Senão eu começo a aceitar qualquer coisa. E eu aceito que as pessoas me tratem de qualquer forma. Eu não vou aceitar. Uma coisa é eu entender situações pelas quais você passou. Agora, não é porque você passou que isso te dá o direito de me tratar de qualquer maneira. Tá? Quer resolver seus problemas? Eu estou disposta a estar ao seu lado? Ok. Mas desde que você queira resolver. Você de fato quer resolver? Aí sim é que as relações podem se estruturar. Né? É aí que a gente entende e a gente pode começar a rever essas coisas. Certo? Muito obrigado. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.